E aí, tudo bem? Nós estamos aqui de volta com o programa Vivendo Cristo, hoje com um convidado especial, o apóstolo Cristiano. E a gente vai tratar hoje de um tema interessante, porque ele não é um tema. E o grande problema do Novo Pacto é ele ser compreendido como mais um tema. É algo que a gente conversa bastante, discute bastante, como as coisas se transformam em temas, né? A geração das frases, das redes sociais, então tudo vira tema. E daí as pessoas começam a ter um assunto para falar, um vídeo para gravar, que na verdade elas desconhecem, elas só ouviram, leram, estudaram, mas eu queria compartilhar com vocês a minha experiência com relação ao Novo Pacto. Eu tenho estudado a palavra e me alimentado de homens assim, que aprendi a admirar ao longo dos anos, como o próprio apóstolo Lucas Marques há muitos anos. E eu me recordo que em 2012 eu estava em Córdoba numa ELA, que é uma escola de liderança avançada, e ele ministrou uma palavra falando sobre o Novo Pacto, que na época eu falei, interessante, tomei várias notas, né? Mas elas se transformaram num conhecimento, mais um arquivado na prateleira. Mas eu tive 3 anos atrás um encontro com ele na Venezuela, numa mesma conferência, onde o mesmo assunto foi ministrado e produziu uma revolução na minha vida. Gerou vida na minha vida. E foi então que o Senhor me mostrou naquela ocasião que a diferença da mesma palavra produzir o efeito que produziu é que uma chegou no meu espírito e a outra tinha parado na minha mente. O Novo Pacto, se ele for para você mais um tema e ele parar na tua mente, ele vai ser mais um tema. Agora, se ele chegar no teu espírito, eu posso te dizer que você vai entender o que Jeremias profetizava lá atrás, do tempo que chegaria, onde não necessitaríamos mais ensinar uns aos outros, mas que nós saberíamos todas as coisas. É a grande diferença da palavra logos para a palavra rema e para a palavra grafos. São 3 tipos de palavra que parecem ser próximas, mas são bem distintas. Tem pessoas que estão presas até hoje no logos, né? Muito conhecimento, muita teologia. Tem outros que têm lampejos de revelação, que é o rema. Você tem um rema isolado, né? Agora o grafos é quando você percebe que tudo já está dentro de você, foi escrito no teu coração e de repente algo é ativado em você, que os olhos se abrem e você começa a entender a Bíblia pela perspectiva do autor, não pela sua. E a Bíblia pela perspectiva do autor é Cristo de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. O projeto de Deus é revelar Cristo em nós. E isso, para as pessoas que gostam de vários temas, isso se torna algo chato, porque a Bíblia ela é monotemática, ela não trata de outra coisa. Tudo que você vê são sombras para apontar a Cristo, tudo. Desde a árvore da vida no Gênesis até a própria árvore que está em Apocalipse. Ela começa com Cristo e termina com Cristo, né? Ela é um livro que ele é todo amarrado, ele está todo interligado. Autores de épocas diferentes, com culturas diferentes, mas todos inspirados pelo mesmo Espírito, tratando do mesmo tema, que é Cristo. Vamos imaginar as leis trabalhistas, elas estão num processo de transformação no nosso país. Daqui a 1 ano, né, um trabalhador ele perde, por exemplo, está se falando hoje de sair a influência dos sindicatos, enfim, que os acordos entre patrão e funcionário eles vão ter um peso maior do que a própria carteira. Então, daí você imagina, você tem um acordo com o teu patrão que você vai trabalhar, uma suposição, que você vai trabalhar 3 horas a mais por dia, por isso você vai ganhar tanto. Você firmou esse acordo. E daí você sabe que no passado, não importava o que estava no acordo, seus direitos prevaleciam sempre. Daí você vem e entra na justiça e fala assim, não vou ganhar de novo, porque no passado... Não, agora mudou a lei. Mudou a lei, as práticas que você fazia no passado não servem mais, esse golpezinho não vai colar. É a mesma coisa. Quando você não entende o pacto vigente,
e você tenta usar coisas. Só que é interessante que a Bíblia também é um livro, entre tantas outras coisas, ela tem muito aspecto legal e jurídico. Leis, né? Daí as pessoas não entendem isso, que todo o Antigo Testamento, até o Novo Testamento, até que Cristo estabeleça um novo pacto, tudo aquilo lá se encerra em Cristo. E daí você lê um texto isolado do Antigo Testamento e tenta trazer uma lei que já foi, eu não vou dizer abolida, mas foi cumprida em Cristo. E ele estabelece, olha, a partir de agora, a forma de se funcionar assim antes, né? Davi, Elias, tantos homens de Deus, eles buscavam uma relação com Deus externo. Hoje não tem mais relação. A relação é duas pessoas aqui. Hoje Cristo veio habitar em você, não existe uma relação, existe uma unicidade, você é um com Ele. Ele se tornou sua própria vida, então algumas coisas que serviram para Davi não servem para nós. Algumas experiências de Moisés não servem para nós. Algumas experiências dos próprios apóstolos antes de que recebessem o Espírito Santo não servem para nós. Porque antes que o Espírito Santo viesse habitar neles, eles ainda estavam vivendo debaixo de um pacto antigo, ainda que tivesse escrito no Novo Testamento. Então, quando você tem um entendimento disso tudo que produz na sua vida, é o que eu estava falando com você, né? Eu vejo as pessoas hoje tratando o pecado como se tratava lá atrás, como um tema. E daí você vê uma pessoa disciplinando Adão, né? O cara fala assim, a natureza adâmica que está em mim agora está disciplinada. Depois que eu entrei na igreja, eu estou hoje há tanto tempo limpo, estou tanto tempo sem pecar, né? É como se fosse um cara liberto da droga porque está no centro de recuperação e quando vai para a rua voltam as mesmas práticas, porque a natureza de Cristo, quando ela toma a sua vida, ela arranca a natureza adâmica. Então o pecado não é uma coisa que você fica lutando com ele foi resolvido na cruz. E por que hoje a gente vê tantos problemas com pornografia, prostituição, adultério dentro da igreja, diante de pessoas que aparentemente tiveram uma experiência com Deus, mas tiveram uma experiência externa, não uma transformação de dentro para fora, né? Tem um livro até muito bom sobre esse assunto. Mas enfim. Como eu estava falando no outro programa, eu entendo que conhecimento que eu leio na Bíblia é acúmulo de informação. Então eu tenho a tratar tudo como temas, né? Então pecado é um tema, essas coisas são temas. O novo pacto também é outro tema. E depois, quando passar essa moda, vai ter outro tema. E esse tema vai sair. Então, isso é uma coisa a gente às vezes trata. Só um parênteses, o novo pacto é uma moda que tem 2000 anos, né? Porque tem gente que fala aqui estão falando do novo pacto, esse negócio de novo. Não, só tem 2000 anos, né? Justamente, tratado como novo pacto e como uma coisa nova, não é que seja novo na palavra, nem tampouco para Deus. Mas nós temos visto dia após dia como tem sido novo para as pessoas da igreja. Porque eles estão vivendo lá, né? Parece que é o Moisés que é o pastor lá, né? Então, muito óleo de Israel, né? Muita coisa complicada. Então, e eu quero dizer uma coisa, isso tudo parece uma coisa meio inocente, né? Tudo bem ser assim, tudo bem não ser assim. Eu quero dizer uma coisa para você, que a Escritura diz que isso é uma das coisas mais sérias. Isso é pisar no sangue da cruz, isso é substituir a Cristo. Isso aí é uma das maneiras, é a nova idolatria. Entendeu? É não receber aquilo que Cristo fez na cruz, que manifestou na cruz, na verdade, que já desde antes da fundação do mundo, você já estava diante de Deus como uma coisa certa. E tratando sempre as coisas como temas, né? Como assuntos, e não como uma verdade, né? A verdade vigente, a verdade que nós temos que viver. E aí o que acontece? Quando eu trato as coisas como tema, por que a gente estava falando muito disso? Só para eu poder fundamentar essa questão do pecado de uma maneira melhor. O tema, quando nós falamos tema aqui, é coisas que... informações da mente, né? Vem mais um tema, ou seja, mais um compêndio de informação sobre o assunto vem na minha cabeça. Então a palavra de Deus, né, ela revela, né, através de Tiago que a sabedoria humana, ou seja, que esse tipo de coisa, de tratar as coisas só na mente,
ela é terrena, animal e demoníaca. Terrena porque ela só vai produzir coisas humanas mesmo. Por isso que muitas pessoas estão em contexto de igreja aqui no mundo inteiro e elas vivem um verdadeiro inferno, mesmo estando ali dentro. E aí já vai dar um choque, muitas pessoas têm abandonado, porque não faz nenhum tipo de sentido, né, essa questão da nova vida, mas eu não estou vivendo vida nova nenhuma, mas eu estou aqui registrado como membro em algum lugar. Então ela é terrena, ela é humana, a sabedoria humana ela não vai produzir nada além de temas, né, de boas conversas filosóficas, nada mais do que isso. Ela não produz transformação. Filosofia ela não produz transformação, ela produz somente é como se fosse um refrigério momentâneo. Puxa, rapaz, agora eu entendi. E uma vaidade de uma soberba intelectual, né? Justamente. Olha, como ele explana bem sobre tal assunto. E até uma idolatria do saber, né? Uma idolatria do saber, uma idolatria. E depois de ser humana, ela é terrena, ela é animal, ou seja, ela é baseada em desejos. Né? Em instintos. E demoníaco, que a gente já sabe onde que vai parar isso daí. Quem que aproveita dessa característica, né? É interessante tratar as coisas como temas e a verdade, né? Isso aqui é muito interessante só para você ter a noção do que pode estar acontecendo com você e com certeza está acontecendo com um monte de gente. A própria figura de Satanás, tem alguém que tenha mais informação bíblica do que ele? Não tem. Eu tenho para mim que ele estava lá quando a galera estava escrevendo. É interessante como é que ele se apresenta, né, diante de Cristo no deserto, usando a palavra de Deus. Ele usa a palavra como conceito contra a pessoa da verdade. Então, a pessoa da verdade vence a palavra como conceito. Isso é muito forte, porque tudo que você está falando agora está me vindo algo na cabeça. Tudo que Satanás usou com Cristo... não sei. Existe alguém. Tudo que Satanás usou como argumentação para Cristo, né, para Jesus, o homem, são coisas que ele continua usando hoje. Argumentações bíblicas, mas levando a pessoa ao quê? Né? Qual que foi a grande chave de Cristo olhar para tudo aquilo e falar assim, né? A identidade que ele tinha no Pai. Ele não precisava manifestar externamente os sinais de quem ele era. Né? Agora, o tempo todo, o diabo tentava levar ele a manifestar. Né? Hoje, a mesma coisa. O diabo sutilmente, uma das maneiras dele nos escravizar é no fazer. Então a gente vê muitas pessoas presas a um ativismo, né? Nossa, e como faz? E como trabalha? Nossa, e como que você tem tempo com tantas coisas, cuidando de tantas pessoas? E a igreja é isso. E o cara é um símbolo, né, da perfeição cristã. Tem a família, tem os filhos, e trabalha, e prega, e viaja, e virou um tal de ministério itinerante, né? O tremendo é você estar pregando em trocentas mil igrejas e viajar, blá, 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 blá. Fazer. E você troca o fazer pelo ser. Né? Quando a gente entende a realidade do novo pacto, não é o que você faz, é o que você é. Não é o que está acontecendo externamente, é em quem você tem se transformado de dentro. Né? Quando Cristo vai tornando a sua própria vida, a realidade de quem você é no Espírito é muito mais violenta do que as coisas que estão acontecendo no teu exterior. O Evangelho não se trata de um lugar onde o fazer vai te tornando uma pessoa mais efetiva, né? E quanto mais você faz, você mais se sente útil e parece que você está conseguindo dominar aqueles instintos que você tinha e fala assim, pô, eu tô uma pessoa melhor. Não é uma melhora de vida, é uma troca de vida. E essa troca de vida, ela não precisa ser provada externamente, porque muitas vezes eu vejo as pessoas tentando se justificar. Olha quem ele era, olha quem ele se tornou. Não, você sabe em Cristo, a relação de Cristo o tempo inteiro era a satisfação que ele tinha de fazer a vontade do Pai. Ainda que externamente ele não fosse compreendido por ninguém. Foi chamado de endemoniado, de Beuzebu, né? Que se sentava com as prostitutas, que estava com os beberrões. Ele não estava nem aí com a opinião dos religiosos, porque ele tinha uma identidade muito clara e uma preocupação em cumprir um propósito. Quando a nossa identidade é restaurada e quando Cristo se torna a nossa própria vida, o fazer
ele não tem mais lugar, porque você está fundamentado a tua vida no que você é. E na verdade o fazer se transformou numa grande droga, né, nessa geração, porque é uma maneira das pessoas esconderem a realidade de quem elas são. Então faz. Hoje, eu estou falando para você que está me assistindo agora, mas o número de casamentos com problemas dentro das igrejas é um absurdo, né? Porque as pessoas seguem ministrando, seguem pregando, enquanto suas vidas dentro de casa estão destruídas. Não é uma verdade. Então, ou a gente para e assume, reconhece assim, eu preciso da verdade de Cristo sendo gerado, ou a gente vai continuar sendo enganado pelo ativismo, né? Um ativismo que vai produzindo a admiração dos cristãos nominais, né? Os cristãos do YouTube, que é um outro problema, né? Porque não existe vida fora do corpo. Não existe como você ter vida fora do corpo de Cristo, você se tornar um agente externo que só critica. Não tem jeito. Vem para se tornar parte disso. Vem para entender qual que é o teu papel nesse corpo. Vem para servir ao corpo, né? E não se coloca numa posição externa detonando o corpo. Nós somos chamados a edificar, né? E quando a gente trata, voltando ao assunto do pecado, o pecado como uma consequência, né? A gente está dando ao pecado a característica de um fruto. O pecado continua sendo para alguns uma maçã, né? E na verdade o pecado não é o fruto, o pecado é uma raiz, é uma natureza. Quando você consegue tratar a natureza, o fruto é uma consequência. Quando você tira o fruto e você não trata a raiz, não adianta ficar contentinho e falar, estou uma estação inteira sem pecar. Você está no outono, você está no inverno da sua vida, né? Não está dando virar fruto. Outra estação. Virar uma outra estação que esse fruto vai manifestar, porque a natureza não foi tratada. Então assuntos, por exemplo, como o adultério, o problema não é tratar o adultério, o problema é tratar a natureza do adúltero. Porque se você não trata a natureza do adúltero, que está fundamentado, na verdade, numa idolatria a si mesmo, num orgulho, numa soberba, né, numa total falta de compreensão do que é a vida em corpo, né, peca contra o seu próprio corpo, contra Cristo e contra a esposa ao mesmo tempo, né? Então, se você não trata essa natureza, eu me arrependi do pecado. Não, você tem que se arrepender da sua vida. Se não você tratou, você encobriu, você passou uma pomadinha superficial e mais cedo ou mais tarde volta a se manifestar novamente. E a gente está hoje vendo a família sendo arrebentada, a família dentro da igreja, né? Pessoas envolvidas com a pornografia como se fosse até algo normal. É normal. O homem é normal, a mente do quantas pessoas chegam todos os dias para serem cuidadas e falam assim, não, é normal, só estou aí com umas dificuldades com a pornografia. É normal? É normal o cara tá dentro da igreja, passa uma irmã, o cara, é normal. Se a gente não entender o novo pacto como uma mudança de natureza, e é por isso que foi profetizado que o machado estava colocado à raiz. Por que o machado estava colocado à raiz? Porque Cristo veio para eliminar uma raiz, uma natureza adâmica, para que ele, como uma nova natureza, pudesse produzir o que eu e você, na força do nosso braço, jamais seremos capazes de produzir. E quando você faz pela força do braço, isso estimula ainda mais a sua vaidade, gera um orgulho, fala assim, nossa, como eu consigo... Como eu sou um homem melhor, como eu sou um homem bom. E na verdade toda a bondade que reside em nós vem do Cristo que vive em nós e não do nosso esforço, né? Eu acredito que você venha percebendo isso também em tudo que a gente tem falado. Tem até um trabalho lá na Petra muito legal, que é o assunto do Timóteo, né? Que trata bem essa característica de você estar escondidinho atrás da moita lá, né? Complementando isso que o Cristo está falando, é muito, muito sério, né? Ou seja, diante disso, entendemos pelo Espírito que a maior tentação, né, o maior ataque do maligno a Cristo no deserto foi que ele fizesse coisas. E a primeira coisa que ele faz é se você é filho de Deus. Né? E ali ele afirma a sua identidade. Então aqui tem
é a raiz. Aqui a gente já identifica uma raiz. Por quê? Ele ataca, né? Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Então. E ele tinha acabado de ser confirmado pelo Pai. Mas para onde é que Satanás estava querendo levar Jesus? Jesus, um fazedor, um tarefeiro, fazedor de coisas, né? Não alguém que viesse revelar a Deus como Pai, né? Mas um realizador de coisas. Isso, só para você ter uma ideia, isso aí vai bater aonde? Quando eu não tenho a firmeza da minha identidade, eu vou buscar no fazer coisas. É isso aí. A minha identidade. Você não pode ser idêntico, você não pode receber a verdadeira identidade de Cristo para você no fazer coisas. Você tem que tê-la do Pai. Você tem que ter recebido a identidade é firmada no Pai e não nas tarefas eclesiásticas e tal coisa e tal. É interessante que no segundo momento ele leva, a Bíblia diz claramente que Satanás ele transporta Jesus para o templo. Ou seja, para a sede do conhecimento bíblico daquela época. E fala para ele, você pode se arriscar, você pode pular. Você pode, sempre em cima do fazer. Quando isso vai lá para frente, ele está falando da questão do pecado e citou até a questão do adultério. Olha como isso se manifesta. Jesus fala assim, você ouviu o que foi dito aos antigos, que aquele que fizer, aquele que tocar, aquele que pegar a mulher alheia, o homem alheio, ele comete adultério. Ou seja, o adultério na sua forma de realizada, feita. Daí ele fala assim, mas em verdade eu te digo, se isso está dentro de você, você já pensou nisso? Você não, ou seja, o pecado não é uma coisa que você faz, como a identidade também não. É uma coisa que você é uma coisa que você tem dentro. Exatamente, ele traz de novo para isso. Mas tudo começa numa questão de entender que a identidade é uma coisa que nós somos e recebemos de Deus, não uma coisa que a gente ganha ou recebe em cima daquilo que a gente faz. E isso vai parar na nossa noção de pecado lá na frente. Eu acredito que esse assunto do novo pacto, a chave é essa. É nos levar a nossa identidade em Cristo para que a gente saia da condição do fazer para entender o que nós precisamos ser nele. Eu queria finalizar com uma frase que é muito interessante, com entendimento, que é muito interessante, que é o seguinte: meninos, né, quando a pessoa Paulo trata muito disso nos Efésios, quando você é um menino inconstante, o menino ele tem a tendência de competir por afirmação. Então, a gente vê hoje uma série de ministros e homens de Deus competindo, porque eles necessitam de afirmação. Mas quando nós chegamos a uma maturidade espiritual, homens não competem por afirmação, eles sabem quem são. Então, eles cooperam por um propósito. Aleluia. Amém? Guarda essa frase. Meninos competem por afirmação e homens cooperam por um propósito. Queria agradecer ao Cristo por estar aqui hoje. Obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês, um prazer servi-los e daqui a pouco a gente está de volta com outro Vivendo Cristo. Até mais. A frase minha, do Cristiano.